Meus cumprimentos à apresentação de um assunto muito importante na doutrina espírita e nas orações de modo geral, que é a evocação. As evocações, que nunca são feitas diretamente. É um estudo muito interessante, porque às vezes é o que pode, o que deve ou o que não deve. Então, vale a uma observação de todo o conteúdo. João Evangelista também se referia às manifestações espirituais e alertava quanto ao exame dessas comunicações. Quer dizer, no texto bíblico, Primeiro Testamento, Quarto Evangelho, então já havia referência a essas manifestações com um alerta. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, a primeira epístola de João, 4, 1 a 2. Observa que João Evangelista se refere diretamente à palavra espírito. Não está falando de santo, não está falando de anjo, de arcanjo. Está falando de espírito. Não creais em todo espírito, quer dizer, em qualquer espírito. Mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado ao mundo. Então ele está dizendo mais outra coisa, que os profetas faziam as revelações através dos espíritos, ou ditado pelos espíritos, ou por influência dos espíritos. Então a manifestação espiritual era normalíssima ao tempo de João Evangelista. Paulo de Tarso, o apóstolo, em suas cartas, reconhecia a prática das manifestações espirituais entre os cristãos primitivos. Ela era normal. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. A profecia é praticada através dos espíritos. Principalmente que profetizeis. Não apagueis o espírito. Não desprezeis profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Está aí uma lição que vale para a eternidade. Não apagar a influência espiritual, não desprezar as profecias, quer dizer, as orientações, e julgar tudo. E reter o que for bom. Quer dizer, nada está proibido. A verdade é essa, que é preciso que julgue as coisas com retenção do bem. Está aí mais outra informação na 1 Coríntios, o capítulo 14, que é importantíssimo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Isso aí. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. No Antigo Testamento, o diálogo entre o rei Saul e o espírito Samuel, narrado no livro de Reis. No Novo Testamento, a visita feita por Jesus pelos espíritos Elias e Moisés, materializados, do Monte Tabor. Então, há muitas e muitas informações sobre manifestações de espíritos àqueles que estão na romagem terrena. Então, muitos dizem, mas Moisés proibiu a manifestação do espírito. No entanto, está aí em Mateus 17, transfiguração,
o próprio Moisés materializando perante Jesus, João, Tiago e Pedro. E além de Moisés, Elias. Que Jesus vai dar uma explicação muito convincente, que é esse capítulo 17, que deve ser lido e analisado, dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. Mais tarde, já no segundo milênio, Joana d'Arc. A vida de Joana é uma das manifestações mais brilhantes da providência divina na história. Fortíssima comunhão existiu entre os dois planos da vida visível e invisível. Joana d'Arc era uma médium poderosíssima. Falava diretamente com os espíritos e praticava. Chegou a comandar uma guerra da França contra a Inglaterra. Houve experiências com mesas girantes ocorridas em Fortaleza no ano de 1853, quer dizer, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, depois de Radisville, naturalmente, em Fortaleza, 53, na residência do comerciante José Smith Vasconcelos. Os mais antigos experimentadores da mediunidade no Brasil foram os homeopatas Bento Mori, francês, e João Vicente Martins, português, aqui chegados em 1840, que aplicavam passes em seus pacientes e falavam em Deus, Cristo e caridade. Na história do Brasil, figura importantíssima da independência, José Bonifácio, o Andrade Silva, patriarca da nossa independência, foi cultor da homeopatia e empreendeu algumas experiências psíquicas. Um dos precursores do espiritismo, Swedenborg, era um homem culto de grande inteligência. Suas visões do mundo espiritual geraram relatos comprovados posteriormente pelos trabalhos de Allan Kardec e André Luiz. Fenômenos dignos de registro ocorreram com Andrew Jackson Davis, magnífico sensitivo que viveu entre 1826 e 1910 nos Estados Unidos. E foi considerado por Arthur Conan Doyle como profeta da nova revelação. Então, Andrew Jackson Davis, que nasceu em 1826 e morreu em 1910 nos Estados Unidos. Considerado por Conan Doyle, que é uma grande autoridade no assunto, porque escreveu um livro importantíssimo, A História do Espiritismo, e ele considerou Andrew Jackson Davis como profeta da nova revelação. A clarividência seguiu-se a clara e audiência. Em 1844, Davis foi tomado por uma força que o fez voar da pequena cidade onde residia até as montanhas de Catskill, distante de 40 milhas. Voando. Então, um desdobramento perfeito entre corpo e espírito, a volitação. As irmãs, eu estou falando das irmãs Fox, eram Catherine Lea e Margaret Fox, de Hydesville, New York, que fizeram sucesso por muitos anos como médios, através da tipologia. São as pancadas no chão, nas paredes, nas portas, nos objetos. Foi o início da divulgação dos fenômenos da mediunidade. Evocar, aí agora estamos entrando diretamente no assunto. Evocar é trazer a lembrança, recordar. Evocação é o ato de evocar, de chamar. E se tratando da mediunidade, é chamar, fazer aparecer os espíritos, convidá-los, convocá-los, etc. Evocação. Os deuses, na Grécia Antiga, falavam com os mortais por intermédio dos oráculos. Então era pela evocação. Na Inglaterra vitoriana, os espíritos comunicavam com os vivos através dos médios. Também está aí a evocação. Aí está a figura de Emmanuel. Para evocar os espíritos, existe uma fórmula? Pergunta feita a Emmanuel. Quais as principais causas que impedem ou dificultam ao espírito atender a evocação?
Que norma devemos observar nas evocações? Que recomenda Emmanuel a respeito das evocações? Então, 4 perguntas importantes. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou a nosso chamado. Tá aí. O normal é a comunicação espontânea, mas pode ser chamado também, embora não os façamos na normalidade. No livro dos médiuns, Kardec faz várias considerações acerca do tema evocações. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Há quem julgue não ser conveniente evocá-los. A questão das evocações de espíritos precisa ser analisada com critério e bom senso, porque há vantagens e desvantagens nas comunicações provenientes de evocações. Quando se deseja comunicar com determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Pelo menos essa era a ideia do codificador, que esclarece não haver para esse fim nenhuma forma sacramental, quer dizer, nenhum ritualismo. Em nome de Deus. Uma condição, porém, indispensável é que a evocação seja feita em nome de Deus. Ou seja, seriamente, com absoluta seriedade. É essencial, quando se queira chamar determinados espíritos, que o médium comece por dirigir somente aos que ele sabe serem bons e simpáticos e que podem ter motivo real para atender ao apelo de parentes e amigos. Frequentemente, as evocações oferecem mais dificuldades aos médiuns do que os ditados espontâneos, sobretudo quando se objetiva obter dos espíritos respostas precisas. Os médiuns, lembra Kardec, são geralmente mais procurados para evocações de caráter particular do que para comunicações de interesse geral. Eles não deveriam, porém, aceder a tais pedidos, senão com muita reserva, quando feitos por pessoas de cuja sinceridade não estiverem seguros. Então, podemos classificá-los em 3 ordens principais dos espíritos: os espíritos puros, os bons espíritos e os ainda imperfeitos. Como regra geral, todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espírita, podem ser evocados. Independentemente de sua vontade, a permissão para se comunicarem pode ser recusada por uma potência superior, havendo mesmo situações em que se acha impedido de fazê-lo, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Emmanuel não aconselha a evocação direta em caso algum. As principais causas que impedem ou dificultam são: quando o espírito evocado está envolvido em missões ou ocupações; quando o espírito não tem permissão para se ausentar; quando o médium não consegue entrar em sintonia mediúnica com o espírito evocado. Para evocar os espíritos, existe uma fórmula? Não. Uma condição, porém, indispensável é que a evocação seja feita em nome de Deus, isto é, seriamente, como dissemos um pouco anterior. No livro Conduta Espírita, André Luiz reafirmou a proposta feita por Emmanuel, recomendando-nos seja abolida a prática da evocação nominal. Quer dizer, no livro Conduta Espírita, recomenda não evocar. Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Em caso algum. No trato da mediunidade, devemos ser espontâneos. Emmanuel. Kardec utilizou a evocação nominal, embora admitisse normalmente as comunicações espontâneas. Quase terminando. A verdadeira amizade não se compra, mas se constrói. Quando um espírito é evocado pela primeira vez, convém evitar, nas perguntas que lhe sejam feitas, as fórmulas secas e imperativas. Ou seja, nunca achar que estamos comandando.
As formas de tratamento devem ser afetuosas e respeitosas. Quer dizer, na conversa com o mundo espiritual é a conversa de gente educada, gente fina, como podemos usar na nossa vida normal. Formas de tratamento devem ser afetuosas e respeitosas.